O Super Saiyajin 4 foi canonizado em Dragon Ball Daima depois de longos 30 anos depois de sua primeira aparição em Dragon Ball GT. Há quanto tempo eu espero por esse momento, galera? Quando veio Dragon Ball Super, a moda era transformação de cabelo colorido, cabelo vermelho, azul, rosa, branco, e parecia que a moda nunca ia ter fim, mas eu nunca perdi as esperanças. Uma hora a Toei Animation ia ter que entregar esse fanservice pelo bem do próprio bolso, e esse dia chegou. Goku se transforma numa versão inédita do Super Saiyajin 4 no episódio 18 de Dragon Ball Daima. Tem gente amando, tem gente odiando, e eu vou levantar nesse vídeo todos os pontos negativos e positivos dessa transformação e explicar pra vocês como o Goku alcançou o Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima e as diferenças dessa para a versão de Dragon Ball GT. Resumindo como aconteceu essa transformação em Dragon Ball Daima, basicamente tivemos o Goku na merda tentando enfrentar o poderoso vilão Goma, até que o Namekushin chamado Neva aparece e usa um poder mágico misterioso que faz com que o Goku alcance a forma do Super Saiyajin 4. A cena é simples, direta e não tem qualquer explicação verbal de como isso foi feito, mas a explicação mais plausível é que o Namekushin tenha usado a sua técnica de despertar o potencial. Durante a série, vimos ele chegar a fazer isso com o Tamagami, um robô criado por ele próprio para defender as esferas do dragão. Quando esse robô estava levando um pau, o Neva foi lá e bufou o corpo dele com essa mesma magia. Outro exemplo foi na própria saga Buu, quando o antigo Supremo Senhor Kaiô usa aquele ritual para desbloquear o potencial latente no corpo do Gohan, resultando no tão famoso Gohan místico. Lembrando, galera, que a raça do Supremo Senhor Kaiô e a raça dos Namekushins ambos se originam do mesmo reino dos demônios e ambos possuem habilidades mágicas parecidas. Por isso que o velho Namekushin Neva foi capaz de aumentar o poder daquele robô da mesma forma que o velho Supremo Senhor Kaiô aumentou o poder do Gohan. Foram a exata mesma habilidade mágica. E claro, né, que no caso do velho Supremo Senhor Kaiô, o ritual demorou bem mais, talvez por ele não ser tão poderoso quanto o velho Namekushin nas artes místicas. Por isso que talvez ele tenha conseguido fazer, né, despertar o poder do Goku de forma praticamente instantânea. E agora o velho Namekushin fez isso de novo com o Goku, despertando o seu potencial latente para que ele fosse capaz de atingir a forma do Super Saiyajin 4. Claro, a pergunta que fica no ar agora é: como o Namekushin foi capaz de desbloquear essa transformação se o Goku nessa forma de criança não possui uma cauda? A gente sabe que para realizar a transformação do Super Saiyajin 4, o Saiyajin precisa se transformar num gorila gigante dourado, por isso a necessidade de uma cauda. Talvez a gente possa assumir que o velho Namekushin tenha usado a sua habilidade mágica de materialização para criar uma cauda nova no corpo do Goku. Essa habilidade é usada incontáveis vezes durante a série, como quando o Piccolo materializa roupas novas para o Gohan. Porém, em praticamente todas essas vezes, essa habilidade é usada para a criação de objetos inanimados. Então, mesmo que o Goku tenha aparecido com uma cauda nessa forma do Super Saiyajin 4, é improvável que o Namekushin tenha criado uma cauda para que o Goku pudesse se transformar, ainda mais que o anime não sugere que isso tenha acontecido. A gente só vê o Goku se transformando e criando uma cauda no processo. Ou quem sabe, em último caso, isso seria uma exceção à regra, já que estamos falando de um Namekushin extremamente poderoso, então quem sabe ele não possa criar até mesmo partes de seres orgânicos, como uma cauda de um gorila. Na verdade, na própria série do Daima, tivemos o Supremo Senhor Kaiô alterando a aparência das orelhas do Goku para deixar elas pontiagudas. Então, será que o dito lendário Namekushin não poderia recriar estruturas orgânicas como uma cauda também? Ou, no fim, talvez a gente só precise assumir que isso foi feito através da habilidade de desbloqueio de potencial mesmo. Nesse caso, talvez pelo fato do Neva ser um Namekushin extremamente poderoso, tendo inclusive criado as esferas do dragão do reino dos demônios e sendo até mesmo reconhecido como Namekushin lendário, isso o torne capaz de desbloquear, mesmo que de forma mágica, o potencial que o Goku poderia vir a ter caso ainda tivesse a sua cauda, sem a necessidade
necessidade dele olhar para a lua ou se transformar num gorila gigante dourado no processo, e muito menos a necessidade de uma cauda. Então, no quesito de conceito, foi um atalho muito grande que o anime de Dragon Ball Daima quis fazer, tanto que o Neva não explica nada pra gente durante o episódio, nem o próprio Goku se questiona o que diabos era aquela nova forma. Foi tudo muito rápido e sem uma explicação clara. Tudo bem que o Goku ele é meio tapado, mas eu penso que ele vendo, se enxergando daquela forma completamente diferente, ele pelo menos falaria alguma coisa, ele faria alguma pergunta, algum questionamento, mas nada. Ele não abre a boca pra falar absolutamente nada porque talvez tenha sido conveniente pro anime. Galera, particularmente eu acho o conceito do Super Saiyajin 4 maravilhoso e é a forma definitiva dos Saiyajins, por isso eu queria tanto que ela fosse canonizada. Lembrando que já foi dito, né, que o verdadeiro poder de um Saiyajin só pode ser obtido quando se tem a sua cauda. Por isso, a transformação do Super Saiyajin 4 é tão importante e tão poderosa, porque resgata esse conceito estabelecido lá no começo da série. Tanto que se especula, inclusive, que o Super Saiyajin 4 seja a forma do lendário Super Saiyajin. Lembra da lenda do lendário Super Saiyajin? O Super Saiyajin 4 é um excelente e eu diria que o principal candidato a isso. Mas só recapitulando com vocês, para um Saiyajin alcançar essa forma, ele deve possuir uma cauda e possuir também a habilidade de se tornar um Super Saiyajin. Então, ao olhar para uma lua cheia, ou mesmo para a própria Terra, como foi o caso do Goku, o Saiyajin se transforma num gorila gigante. E entrando na forma do Super Saiyajin, temos então a forma do gorila gigante dourado, em que o seu pelo fica com uma coloração dourada e mais espetado, semelhante ao cabelo de um Super Saiyajin. Depois, resta ao usuário manter o próprio controle a fim de condensar a força e a forma de um gorila em um corpo humanoide. Cara, é simplesmente perfeito e é sim a melhor transformação de todas. Então, nesse ponto, eu acho que Daima deixou muito a desejar por não ter resgatado todo esse conceito durante a transformação. Foi tudo muito rápido nesse sentido. É como se a Toei assumisse que todo mundo sabe como funciona essa forma e só decidiu entregar logo de uma vez, o que é uma pena. Agora, quanto à aparência dessa nova versão do Super Saiyajin 4, vamos falar sobre isso também. Primeiro, sobre o fato dele ter permanecido com a aparência de uma criança, eu acho isso nada mais do que justo, vamos ser sinceros, né? O que eu acho é que Dragon Ball GT quis arriscar colocando Goku como uma criança, mas quando viu que deu merda e não deu certo, decidiu apelar com uma desculpa para transformar ele de volta em adulto. Na verdade, se Dragon Ball GT tivesse sido corajoso de verdade, ele teria feito o Goku Super Saiyajin 4 criança e o Vegeta Super Saiyajin 4 com bigode e cabelo na régua igual a essa imagem aqui, ó. Mas não, né? É óbvio que eles foram covardes. E o mais engraçado é que não existe qualquer motivo para que o Super Saiyajin 4 do Goku tenha uma aparência adulta. Então, nesse sentido, Dragon Ball Daima foi muito mais coerente e até conseguiu inovar de certa forma. Inclusive, essa nova aparência do Super Saiyajin 4 até me lembra o conceito feito pelo Akira Toriyama para o Super Saiyajin 4, que parecia bem mais jovem e mais magro do que a versão adotada pela Toei. E só lembrando também que essa versão do Super Saiyajin 4 feita pelo Akira não foi a primeira versão criada para essa transformação, e isso algumas pessoas podem se confundir. A primeira versão foi criada pelo designer de personagens Katsuyoshi Nakatsuru, e somente depois o Akira desenhou uma versão própria dele, essa que se assemelha um pouco mais com a versão do Daima que vemos hoje. Agora, falando em inovar, também podemos ver algumas diferenças na aparência do Goku. Por exemplo, os seus pelos do corpo e o seu cabelo possuem uma cor meio vermelho-rosa ao invés da coloração preta original no caso do cabelo, inclusive possuindo menos pelos nos braços. Os olhos também estão vermelhos ao invés do amarelo original, ele possui uma aura branca e fina ao seu redor e ainda os seus antebraços ficaram mais grossos, similares aos de um gorila. Bom, vamos lá. O antebraço mais grosso, lembrando um gorila, foi um detalhe interessante, mas ao mesmo tempo meio bizarro, mas enfim, né? É um detalhe que acaba passando despercebido na maior parte do episódio, então ok. Segundo, por mim, mantinha o braço totalmente peludo como no original,
terceiro, os olhos serem amarelos ou vermelhos, tanto faz ao meu ver. Agora, quarto, sobre o pelo do corpo mais rosado, a gente precisa lembrar que, na verdade, o pelo do Goku Super Saiyajin 4 no anime sempre foi mais rosado do que o do Vegeta, que esse sim tinha um pelo bem avermelhado. Então esse é um detalhe que permanece muito parecido com o original. Agora, quanto ao cabelo rosado do Goku, muita gente achou ele parecido com a forma do Super Saiyajin Deus, e talvez isso tenha sido proposital. Isso porque ambas as formas são capazes de absorver energia até certo nível, e até pela energia em formato de fogo que as duas transformações liberam, né? Pode ser que tenha sido proposital. Enfim, né? Mas se fosse para dar um palpite melhor, eu diria que a principal inspiração para essa nova aparência do Super Saiyajin 4 seja a versão criada para o anime de Dragon Ball Heroes. Nessa série, o Super Saiyajin 4 possui essa exata mesma coloração rosada, tanto os pelos quanto o cabelo, e tem até mesmo aquela aura esbranquiçada, assim como o Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima. Eu vou ser sincero e dizer que eu preferia que eles tivessem mantido a versão original do Super Saiyajin 4, com a única diferença que seria a ausência da forma adulta, né? No caso, mantendo essa aparência de criança para ser algo mais original, ainda mais se a gente considerar que o design de personagem das crianças no Daima já é diferente do design do GT. Então isso já seria suficiente para trazer algo novo, que é muito importante, óbvio, mas mantendo um pouco mais da essência da aparência original. Mas eu acho que o principal pecado mesmo foi o anime ter descartado todo o conceito que fazia a transformação ser aquilo que foi 28 anos atrás. Simplesmente não tem como comparar o nível de epicidade que aquela transformação foi capaz de entregar pra gente. Mas, de qualquer forma, foi maravilhoso ver essa transformação mais uma vez em tela e agora de forma canônica, e quem sabe ela não venha a ser reutilizada mais vezes no futuro, né? A não ser que o anime decida que essa foi uma transformação temporária e única devido, né, a qualquer motivo que seja. Beleza, galera? Se você ficou até o final e gostou do vídeo, deixa o seu like, confere a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, deixa o seu feedback aí nos comentários, e caso você queira ver o meu vídeo falando mais sobre o Vegeta Super Saiyajin 3, é só clicar no vídeo que vai aparecer na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!